Senhor da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, que o Senhor, Pai, venha entrar, Pai, nesse povoado, nessa rua, Senhor. Pai, que essa rua, Pai, eu profetizo que ela é tua, Pai, essa juventude é tua, Senhor da glória. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai, que essa criminalidade, Senhor, que tem abrangido, Senhor Deus e Pai, nesse lugar, Senhor. Pai, que o teu nome, Pai, venha entrar na vida desse jovem, Pai. Pai, que o Senhor venha nos usar como instrumento, Pai, para essa juventude, Senhor da glória. Pai, que essa juventude, Pai, muitos nesse momento, Pai, estão na droga, estão na prostituição, estão na bebida, Senhor da glória. Pai, mas nos levanta como uma igreja, Pai, uma igreja avivada pelo teu Espírito Santo. Uma igreja, Pai, que busca, Pai, a essência da tua palavra. Uma igreja que busca a tua santidade, Pai. Meu Senhor da glória, Pai, e tudo, Senhor Deus, meu Pai, que não está compatível com a tua palavra, Pai, que remover sobre a nossa vida, Pai. Meu Senhor da glória, tem cada uma das tuas filhas que chegar nessa noite, Pai. Meu Espírito Santo de Deus, Pai, que elas venham estar saciadas da tua palavra. Pai, não deixa eu ouvir falar nada de mim, Pai, mas que venha falar inspirado pelo teu Espírito Santo, Pai. Pai, remove tudo que nós aprendemos de errado e que nós aprendemos com o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Nós precisamos de ti. Então, ruge o leão que está dentro de mim, que está dentro das tuas filhas, Pai, porque elas são tuas filhas. Talvez alguém não dá nada pelas tuas filhas, Pai. Ah, Senhor da glória, mas o Senhor morreu naquela cruz do Calvário, para comigo e para com elas, Pai. Pai, eu era um improvável, Pai. Eu era improvável, Senhor da glória. Mas o Senhor me tirou daquele charco de ouro a qual eu me encontrava. E esta noite eu estou aqui, Senhor da glória. Não porque sou melhor do que os meus irmãos, Pai. Ah, Senhor meu Pai, porque a tua misericórdia dura para todo sempre, Pai. Pai, segura nas minhas mãos, Pai. Pai, não deixa eu olhar para trás. Pai, não deixa com que eu vinha, Senhor Deus, meu Pai, dar escândalo na tua obra. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Pode sentar, louvando o Senhor Jesus, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nós vamos entrar na palavra. Mais tarde você volta aí de novo. Aleluia, Deus. Trazendo alguns louvores da presença do Senhor. Amém? Cumprimento a minhas irmãs na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E que o Senhor venha abençoar as minhas irmãs, tá bom? A minha irmã também que compareceu aqui mais uma vez. Que o Senhor venha abençoar a serva do Senhor. Aleluia, Deus. E que o Senhor venha fazer o desejo do seu coração. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A irmã seja bem-vinda. Todos os irmãos sejam bem-vindos. Aleluia, Deus. E só o Senhor, Ele é fiel para conosco, né? Eu não tenho nada para dar mais para os meus irmãos, mas o Senhor Jesus, Ele tem coisas grandiosas para dar para nós. Amém? Aleluia, Deus. E por que, irmão, que eu sempre quero, aleluia, Deus, trazer algo para os meus irmãos? Porque quando eu olho para trás, irmão, eu vejo o amor do Senhor Jesus na minha vida. Eu vejo, irmão, quando eu falhei na presença do Senhor. Eu aprendi, minhas irmãs, que se você falhasse, você tinha um Deus carrasco que ia pegar uma vara e ia fazer coisas grandiosas. Aleluia, Deus. E no começo da minha fé, irmão, por não entender muito, eu falhei bastante. E quando eu chorava, eu voltava para os pés do Senhor, Ele estava de braços abertos. No momento mais difícil da minha vida, irmão, entrou aquele homem vestido de branco e ele disse: todo mundo pode te abandonar, mas eu estou aqui. Então eu posso abandonar você. A Bíblia diz que até a mãe que amamenta pode abandonar, mas Ele nem toda vida Ele abandonou. E às vezes, muitas vezes no momento difícil nós dizemos: o Senhor me abandonou. Mas é nos momentos mais difíceis que Ele está comigo e com você. E aquele momento era difícil, eu olhava para um lado e para o outro e não tinha onde recorrer, mas aquele momento foi o momento mais maravilhoso da minha vida. E quando eu falhava, que eu voltava, Ele estava ali. Assim como Adão no jardim do Éden, ele falhou, irmão. Mas ele falhou e o Senhor, naquele mesmo horário, Ele foi lá para... E a Bíblia diz que a voz do Senhor ecoava no jardim. E quando a voz ecoava, aí Adão se escondeu. E ele disse: Senhor, eu estou escondido porque eu ouvi a tua voz. E ele perguntou por que. Ele disse: porque eu estou nu. E quem te disse que tu estava nu? Aleluia, Deus. Aí o Senhor, irmão, é porque Ele estabeleceu uma regra.
Ele sendo o meu pai e o seu pai e um rei, ele tem um reino, e todo reino, ele tem as suas normas. O Brasil tem suas normas. Se alguém matar, ele é o que? Preso. Se alguém fizer algo errado, ele é preso, ele é punido. E o Senhor disse para Adão: Adão, não come da árvore, do fruto da árvore, porque senão tu vai morrer. E Adão, naquele momento, ele desobedeceu o que o Senhor falou com ele. E como ele desobedeceu aquilo que o Senhor falou com ele, então veio as consequências. E o que acontece na nossa vida é pelas consequências. Mas o Senhor, ele está, irmão, de braços abertos. Quando nós falhamos, ele vem. Aleluia, Deus. E nos perdoa todos os nossos pecados. E aí, quando ele disse que está no. Então ele perguntou, ele disse que tinha comido. A mulher que tinha dado tinha trazido. Aí agora, a partir de agora, o Senhor faz o que, irmão? Ele mata um cordeiro, ele mata um carneiro. Vamos dar um cordeiro ou um carneiro. E ali ele faz o que? Uma roupa de pele de animal para o homem e para a mulher. Olha o amor de Deus para conosco, irmão. Agora a nossa desobediência é que traz as consequências. Mas quando nós voltamos, irmão, a Bíblia diz que ele joga no mar de esquecimento. E aquilo é como se nada, se não tivesse acontecido. E eu falei no começo da minha fé, eu passei em estado de libertação, como as irmãs sabem. Mas quando eu voltava, o Senhor estava ali. E aquilo, irmão, cada dia mais me dava amor pelo Senhor Jesus. É como uma mãe que o filho erra. Às vezes ela dá um puxão de orelha, mas mesmo assim, depois tem mãe que puxa a orelha, dá uma chinelada e depois vai chorar junto com o menino. Assim é o Senhor Jesus, irmão. Ele é teu Pai. Aleluia, Deus. Ele nos corrige, mas depois ele está ali chorando para conosco, irmão. É por isso que eu amo o Senhor Jesus. É por isso que essas coisas do mundo não me chamam a atenção, porque nos momentos difíceis de minha vida, Ele que estava lá. Aleluia, Deus. E eu fui ensinado que esse Deus que, irmão, se pecar, o Senhor vai... Aleluia, Deus. Mas quando você volta como um filho, quando você volta realmente como um filho, aleluia, Deus, aí faz como um filho pródigo. Ele está todo dia lá. E ele está aqui, irmão, com um anel, ele está com roupa nova, ele está com sandália. Nenhum momento ele disse: meu filho, tu gastou tudo que eu te dei. Não, muito pelo contrário. Ele estava esperando ele com boi cevado. É por isso que eu amo ele. Eu faço tudo para não pecar, não com medo do Senhor, mas é porque eu não quero desapontar meu pai. Aleluia, Deus. Assim como antes eu desapontava o pai quando eu vivia no mundo, desapontava ele e a mãe, hoje eu tento fazer de tudo para não desapontar eles. Aleluia, Deus. Eu quero viver na presença, assim como eu quero desapontar meu pai e minha mãe, eu quero. Melhor é o nosso Senhor Jesus, que Ele é mais do que o pai do que a mãe. Aleluia, Deus. E então, irmão, é muito maravilhoso seguir nosso Senhor Jesus. E eu me alegro quando eu vejo cada dia mais os irmãos na presença do Senhor, louvando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra e de louvor. Aleluia, Deus. E quando eu chego nesses cantos, irmão, como nós fomos duas vezes, nós fomos terça e fomos sexta para Santana. Quando eu vejo aquela simplicidade, aquelas pessoas, é que me alegra, me dá mais vontade. Acho que você viu no vídeo, né? Tudo esquisito, só mato de um lado e de outro, né? E no dia que eu fui para o Pedrinho ali, a gente passou de noite ali naquele, né? Então, irmão, aquela distância ali, a primeira cidadezinha é com Almesca, aí já começa outra como aqui, né? Esses pastores sem ter casa e por aí vai. Aleluia, Deus. Mas isso traz alegria para o meu coração. E essa noite, irmão, nós vamos dar continuidade a respeito do jejum. E essa noite nós vamos falar do jejum de 7 e do jejum de 21 dias. Aleluia, Deus. E essa noite eu também quero que as minhas irmãs venham cada dia mais mergulhar na presença do Senhor, para que nós venhamos ter uma vida abençoada na presença do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? E essa noite eu quero que minhas irmãs abram em Isaías capítulo 20, capítulo 58. Aleluia, Deus. 58. Eu prometo que você breve com as minhas irmãs, tá bom? Prometo que não vou cansar minhas irmãs. Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus. E o que o Senhor tiver para falar, Ele vai falar, e o nome dele vai ser glorificado.
Isaías 58, a partir do versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Aleluia, Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum que agrada a Deus e também vamos incluir tudo aqui e vamos ser breve. Amém? Todo mundo já encontrou? Eu vou ler na nova versão atualizada. Que diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus disse: gritai, que aí vai dizer clamar, né? Gritai com toda a força, sem parar. Gritai alto, como se você fosse como se fosse trombeta. Anunciai ao seu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. O 2 diz assim: de fato eles me adoram todos os dias, dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse um povo que faz o que é direito, o que não desobedece às minhas leis, pedem que eu lhes dê lei justa, e então sempre proposto para adorar. O 3 diz assim, o 3 vai finalizar aqui. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem nota? Porque passa fome, se não te importa com isso? O Senhor respondeu: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e espanca os estrangeiros. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vamos ficar aqui. Então nós sabemos aqui, o povo, na época do profeta Isaías, eles tinham uma prática de jejum. Só que o jejum deles, irmão, não era para benefício do Senhor. O jejum deles era para benefício próprio. E eles jejuavam e nada acontecia. Eles jejuavam e nada tinha de benefício. Eles jejuavam e o Senhor não falava nada. Aleluia, Deus. E aqui eles perguntam ao Senhor: Senhor, o que é que adianta a gente passar fome, tirar os alimentos, se tu não nos ouve? Aleluia. O que é que adianta a gente tirar água e tudo isso e vestir de pano de saco? O que adianta nós botar cinza na cabeça se tu não faz nada? Aleluia, Deus. Mas o Senhor vai dar a resposta a eles. E muitas vezes, no dia de hoje também nós não fazemos isso, porque às vezes o Senhor não responde, às vezes aquilo que nós fazemos, aquele sacrifício. Aí o Senhor vem trazer uma resposta a eles, depois que eles clamam, depois que eles falam. Aleluia, Deus. Aí o Senhor vai dizer que eles jejuavam, eles faziam tudo aquilo por interesse próprio. Não era por interesse do Senhor, mas eles faziam para o benefício dele próprio. Então, quando nós jejuamos para benefício próprio meu, para mim mesmo, e não para agradar o Senhor, provavelmente o Senhor não vai receber o nosso jejum. Ou seja, nós passamos fome, passamos aquilo ali em vão. Mas quando nós fazemos para benefício próprio do Senhor, aí é benefício para você e para o Senhor e para aquele propósito ao qual você fez. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Aí o 3 vai dizer: o povo perguntou a Deus: que adianta jejuar se tu não nos nota, ou nos ouve, ou não nos dá atenção, né? Então não adianta a gente fazer isso. E muitas vezes nós olhamos, não adianta nós fazer esse sacrifício, que o Senhor não vai nos ouvir. E muitas vezes nós não queremos chegar mais perto do Senhor, porque nós falamos com esse povo: não vou fazer isso não, porque eu fiz uma vez e não deu certo. Agora eu me lembrei que a irmã, né, falou sobre a irmã. Ele foi uma vez, aí não deu certo e já não queria ir mais. Muitas vezes também nós fazemos um jejum uma vez, aí não deu certo, porque às vezes nós queremos o benefício, nosso benefício próprio. Mas quando nós fazemos para benefício do Senhor, e sem algum benefício, aí o Senhor começa a entrar com providência na nossa vida.
disseram, né? Aleluia, Deus. Aí eles demais, na parte dele diz, eles fizeram essa pergunta, na parte dele diz, ó, por quê? Passamos fome, se não te importa com isto, aleluia, Deus. E isso, a igreja do século 21, irmãos, eles estão fazendo isso. Não adianta nós jejuar, não adianta nós fazer isso, não adianta nós fazer aquilo, porque o Senhor, não, Ele não quer sacrifício, porque nós estamos na graça aqui, obediência, aleluia, Deus. E não, muitas vezes nós usamos isso para que nós não venha fazer algo para agradar o Senhor, né? Então, muitas vezes nós pegamos essa palavra que o Senhor disse para Saul, Samuel disse para Saul, que eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Mas ali é porque Saul, ele tinha feito o que o Senhor disse, olha, tu mata todo o povo lá, não traz nada. Mas Saul, ele matou só o que era benefício, que não tinha nada de benefício para ele, só matou o gado magro, as pessoas, mas o gado gordo, o rei, ele pegou e trouxe. E o Senhor disse que não queria nada daquilo, e ele trouxe. Mas se ele tivesse feito tudo aquilo, e ele tivesse feito o sacrifício, o Senhor tinha aceitado. Mas é porque ele não fez o que o Senhor mandou. Aleluia, Deus. E quando nós fazemos, irmão, aleluia, Deus, só por fazer, aí o Senhor realmente, Ele não recebe. Mas quando nós fazemos, aleluia, Deus, o Senhor, Ele é fiel para fazer. Aí aqui o Senhor vai responder. O Senhor respondeu. A verdade é que nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios. Aleluia, Deus. Então eu vou trazer uma experiência para os irmãos. Quando eu tiro para jejuar, eu gosto de ficar no meu quarto. Eu não gosto de resolver nada. Eu gosto de ficar no meu canto, né? Ali naquele cantinho, aleluia, Deus ficando ali, aleluia, e fico ali. Eu às vezes até desconecto o celular para ninguém falar nada, já justamente para isso, para se chegar ao Senhor, né? Então eles aqui jejuavam, mas eles iam fazer todos os seus negócios, negociar, ia comprar, ia vender e por aí vai, né? Então eles não tiravam tempo com o Senhor. Aí o Senhor disse, realmente vocês estão jejuando, mas vocês estão aí fazendo aí segundo os interesses de vocês, a vontade de vocês. Aleluia, Deus. E o Senhor quer que nós resguardamos para Ele. Mas para nós finalizar aqui, irmão, nós vamos falar um pouco do jejum de 7 dias e de 21 dias. Aleluia, Deus. Então, antes de nós voltar para cá de novo, eu quero falar um pouco sobre o propósito original de um jejum de 21 dias para a raça humana perante a Deus, para que ele venha ter êxito a respeito do jejum de 21 dias e de 7 dias. Eu já falei aqui a respeito dos benefícios da saúde do jejum de 3 dias, de jejum de 1 dia, e os benefícios também do jejum de 21 dias e de 7 dias também tem benefício para a nossa saúde, né? Então, quando nós começamos a fazer esse jejum, aí então vem benefício. E nós sabemos que o jejum de 21 dias, ele geralmente você muda o quê? Alguns tipos de alimento. Nós sabemos que a Bíblia fala de um jejum de 21 dias, que foi o de Daniel. E aquele jejum, irmão, ele tirou todo tipo de alimento, carne, essas coisas. Então, a vida dele foi tendo um benefício, mas também assim, na nossa vida dá benefício maravilhoso, né? Mas antes de chegar lá, nós vamos falar aqui, ó, os benefícios que traz. O primeiro ponto, benefício de um jejum de 7 dias e de 21 dias. Aleluia. Porque o jejum de 21 dias e de 7 dias não é um jejum que você vai, por exemplo, passar esses dias tudinho sem comer nada. Você pode fazer, por exemplo, você pode fazer 21 dias até a hora do almoço. Você pode fazer de 21 dias comendo só frutas e verduras, esse tipo de coisa, como o caso de Daniel. Ele tirou tudo isso, ele se alimentou só com verduras e legumes, né? Ele fez esses 21 dias com isso. Aleluia, Deus. E você fazendo com esse tipo de alimento, o primeiro ponto, o primeiro benefício que vai trazer para a nossa saúde, o primeiro ponto, melhora
é o primeiro ponto, melhora o metabolismo, estabelece o nível de glicose, que é aquela mesma que nós falamos. Também ele faz tudo isso. Quando você muda a sua alimentação, você faz um período de jejum de 21 dias ou de 7 dias. Eu vou fazer um jejum de 7 dias. Eu vou me alimentar só com esse tipo de alimento. A sua saúde vai agradecer. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, né? Vou fazer um de 21 dias só com frutas ou legumes. Vou fazer de 21 dias tirando as comidas mais pesadas, comer só comida mais leve. Vai ser benefício para a sua saúde. Aleluia, Deus. Então, todo tipo de jejum, sim, ele é bom para a nossa saúde. Depois nós vamos chegar na parte espiritual, né? Então, sim, irmão, ele melhora o primeiro ponto melhora o metabolismo, estabelece o nível de glicose do seu sangue, das suas gorduras e tudo isso. E vai ajeitando a sua carne, a sua saúde. O segundo ponto, o jejum de 21 dias ou de 7 dias, ele faz algo grandioso na nossa vida. Ele reduz inflamação. O jejum de 21 dias, ele reduz inflamação no meu corpo e no seu corpo, entendeu? Ele reduz inflamação. Aleluia, Deus, no meu corpo e no seu corpo. Então, o jejum, ele esses benefícios, tá bom? Aleluia. Estou falando aqui só os benefícios do jejum para o nosso corpo. O segundo ponto, o jejum de 21 dias, ele dá um benefício para quê? Vamos ver. O jejum de um dia, ele aumenta as nossas inteligência e força. Aleluia, Deus. Aí você pode dizer, irmão, mas eu fico fraco porque eu não estou me alimentando bem. Aleluia, Deus. Mas é a carne que ela passa, o cérebro passa para a carne para mostrar que você está fraco, isso e aquilo. Mas espiritualmente, mentalmente e algo que está no seu corpo começa a sair. Outra coisa interessante, irmão, que quando você começa jejuar, o seu corpo começa a fazer uma reciclagem das coisas que tem no seu corpo. As células doentes do seu corpo, as células boas, ela começa a comer, porque não tem algo para ela se alimentar, ela vai se alimentar das células boas. O povo antigo, eles duravam muito tempo, porque como eles jejuavam bastante, aquelas células que vinham acumulando, como eles jejuavam, as células boas comiam as células ruins, entendeu? Então, quando nós se alimentamos bem, a nossa carne, as células, elas não se alimentam. Ela vai se alimentar das proteínas que o alimento entra no seu corpo. Aleluia, Deus. Então, isso ela vai ficando guardadinha, e as células ruins, elas vão aumentando. Por isso que hoje, no dia de hoje, nós temos tempo, algumas pessoas têm bastante enfermidade, né? Até o século 21, né? Começo do século 21, não tinha obesidade, né? As pessoas tinham um padrão normal, né? Aí foi aumentando até o ano 70, 80 e 84, que foi mais ou menos onde eu nasci. O padrão das mulheres era um padrão normal, era pouco obesidade. Se você for puxar, nos anos 80, nos anos 90, os padrões eram um padrão normal. Aí depois dos anos 90, aí começou a entrar essas comidas que nós comemos hoje, então o padrão das pessoas foram aumentando, vindo a obesidade, vindo glicose no sangue, diabetes, por aí vai. Mas até então, o povo era mais saudável, né? Então você pode ter uma vida mais saudável, irmão. Você comer pouco, comer uma comida bem nutriente. Aleluia, Deus. Às vezes nós comemos muito, mas é uma comida não nutriente, né? Não tem muito nutriente. Aleluia, Deus. E aqui, irmão, eu gosto também de falar um pouco. E nós precisamos também ter uma... não esqueci agora o nome dela. Ela também dá em injeção e em comprimido, mas ela é boa injeção. Um tipo de
também mentalmente. Aleluia, Deus. E sempre os meus pastores, sempre eles me indicam para eu sempre tomar, né? Aleluia, Deus. E ela é muito boa. É a B12, né? Ela, a injeção, ela é bem melhor. Você vai comer menos e ela vai dar nutriente no seu corpo. Sempre quando eles estão passando, quando eles estão em luta espiritual, eles tomam, né? A B12. E a digestão é melhor, que ela já vai diretamente. O jejum de 21 dias, ele também, como eu falei, o jejum de 3 dias, ele tira a gordura gorda e fica só a gordura magra. O seu corpo também vai tendo benefício. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, eu estou falando só um pouco de ciência. Aleluia. Agora eu vou entrar um pouco na palavra do Senhor Jesus, né? E o primeiro ponto onde eu quero que meus irmãos abram, no livro de Daniel, capítulo 1. Aleluia. Agora os benefícios do jejum de 21 dias ou de 7 dias. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 14 e 15. Aleluia, Deus. Agora nós vamos falar o que o jejum de um dia faz para o mundo espiritual. Aleluia, Deus. Espírito Santo de Deus. Quem achou pode ler. Daniel, capítulo 1 e o versículo 14 e o 15. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos a história desse jovem, né? Nós sabemos a história de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, que foram levados para a Babilônia. Mas nós sabemos que o eunuco do rei queria que aquele jovem fosse bem alimentado para ele servir na corte real da Babilônia. Mas quando ele resolveu trazer todo tipo de alimento babilônico, o que foi que Daniel ele propôs? A Bíblia vai dizer mais na frente que ele propôs ficar no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ele disse para o eunuco: olha, nós não queremos comer desse tipo de alimento. Aleluia. A Bíblia aqui nesse ponto não vai falar especificamente do jejum, mas aqui ele entrou no jejum, porque a Bíblia às vezes ela traz algo, mas aí nós temos que buscar a revelação. E então ele disse: nós não vamos fazer isso. E ele se uniu com os outros rapazes para que eles não comessem aquela comida. Aleluia, Deus. E então eles começaram a comer alguns tipos de alimento, alguns tipos de verdura, essas coisas assim. Então eles passaram 10 dias se alimentando desse jeito. E a Bíblia é bem prática, onde nós lemos que quando eles foram se apresentar perante o rei, eles estavam o quê? Mais formoso, mais gordo que os outros. Aleluia. Outra coisa, o Senhor ajudou eles também naquele propósito qual eles fizeram. Então o Senhor ajudou eles. Então, quando o rei viu eles, com a aparência deles maravilhosa, mais do que aquelas pessoas que se alimentaram com as iguarias do rei. E o Senhor, irmão, Ele é fiel para fazer isso na nossa vida. É por isso que as filhas do Senhor, os filhos do Senhor são um povo bonito, são um povo maravilhoso, porque o Senhor Ele é fiel para fazer na nossa vida, irmão. Aleluia, Deus. E eles não resolveram se contaminar, e eles mudaram a sua comida. Eu vou ler aqui nessa versão, ó. O guarda, que é o eunuco, né? O guarda concordou, e durante 10 dias fez a experiência com eles. Então o guarda disse: pois está certo, 10 dias eu vou fazer uma experiência com vocês. Eu vou trazer aqui uma palavra profética para nós. O Senhor está falando conosco. O Senhor quer que nós fazer, Ele quer fazer experiência conosco. 10 dias a gente mudar aqui o alimento, né? 10 dias nós mudar aqui para nós chegar perante o Senhor. O Senhor vai dizer: oh, como a minha filha, o meu filho está mudado, está robusto, né? Então o eunuco diz: está certo, eu vou experimentar 10 dias. Se não der certo, aí o negócio vai pegar. Aleluia.
digo sem medo de errar com a minha irmã. Você fizer esse experimento, você vai ver como a sua vida vai mudar, fisicamente e espiritualmente. Aleluia, Deus. E ele está certo, eu vou experimentar. E então ele experimentou, né? Ele experimentou 10 dias, né? Com eles. O 15 diz assim: passando os 10 dias, os que eram jovens, israelitas, estavam mais saudáveis. Vamos parar aqui. Estavam o quê? Mais saudável do que os outros. Aí você vai dizer, irmão, mas aquela carnezinha de porco, aquela pizzazinha, é muito bom, irmão. Mas 10 dias você está de lá e fazer algo, o seu corpo vai agradecer e o Senhor Jesus também. Aleluia, Deus. Aí depois do 10 dias, o que é que ele estava? Mais saudável, aleluia, mais saudável. Então o Senhor, ele quer o que, irmão? Trazer algo para a igreja ser saudável. Aleluia, Deus, tanto espiritualmente como fisicamente. Porque se nós não estivermos saudáveis, fisicamente, irmão, nós não temos uma capacidade de ter uma vida de oração, de obediência ao Senhor. Já imagina você enfermo, você não quer vir para a casa do Senhor. Imagine você, aquela vida de enfermidade. Imagine você ter um corpo inflamado, você não quer vir para a casa do Senhor. Às vezes você até com enfermidade, você sentar numa cadeira dessa por 1 hora, 2 horas, é um incômodo para você. Mas imagine você saudável, você com a saúde de ferro, você senta na cadeira dessa aí, assiste o culto, vê nem o tempo passar, porque você está saudável, mas você às vezes com o corpo inflamado, com o corpo, aí você, rapaz, eu já nem que estou com dor aqui, dor ali, e aí você até perde a vontade de vir para a casa do Senhor. Então, ele experimentou 10 dias, né? Aí ele sabe o que? Mais saudável, mais forte do que os outros jovens. Aleluia, Deus. Então, quando você se submeter a fazer isso para o Senhor, você vai passar a ser mais saudável perante Deus e perante o que? As pessoas. Até perante os jovens que estavam junto com ele. Aqueles jovens também estavam lá junto com eles. Mas a Bíblia vai dizer que eles estavam mais fortes do que os outros jovens. Essa palavra vai falar um mancebo, né? Que é o mesmo que jovem. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Então eles estavam mais saudáveis do que todos. Então o jejum, ele traz isso para o nosso corpo. Aleluia, Deus. Aqui ainda estou falando um pouco sobre o jejum para o nosso corpo. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí diz mais, que comia a comida do rei. Então eles estavam mais saudáveis do que os outros jovens que comiam o quê? A comida do rei. Aleluia, Deus. Então quando nós tiramos a comida do rei, aí desse mundo, e comemos a comida do rei celestial, que é o nosso Senhor Jesus, você vai ter uma vida abençoada, uma vida longa, aleluia, Deus, sem enfermidade, aleluia, irmão. Mas ser sincero, você com enfermidade, irmão, é muito ruim, aleluia, Deus. Eu passei uma vez aí com a dor, que estava com um bocado de ano que eu me sentia lá no hospital. Irmão, pensa que coisa ruim, irmão, aleluia, Deus. Mas também tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus. Mas quando nós estamos com saudade, irmão, aleluia, Deus, a gente faz as coisas. Imagina as mulheres, irmão, eu cuido de casa, a mãe sabe, às vezes eu faço um almoço, às vezes eu particularmente lavar roupa, irmão, eu não gosto de lavar roupa, né? Aí ainda bem que a mãe lava minha roupa, mas agora fazer um almoçozinho ali eu gosto, eu gosto de fazer um almoçozinho, uma jantazinha, eu gosto de fazer. Irmão, eu já cuidei de criança, rapaz, mas é por isso que às vezes o homem não quer ficar lá na cozinha, não. Rapaz, é ruim demais. E quando eu mandava minha menina era pequena, aí às vezes acorda, sujou, aí você de manhã, a mulher é guerreira demais. É por isso que eu digo, Senhor, me prepara para receber minha varoa, porque é difícil cuidar de uma casa. Aí nesse período a mãe dela está
por isso que o marido joga logo para a mulher lá, tá aí, aleluia. Irmão, eu já sei como é essas coisas. Então, esse jovem, ele estava mais saudável do que os outros jovens. Então, o Senhor, ele quer nos trazer para isso, irmão, para que nós venhamos também ter uma vida saudável na sua presença. Vou ler só mais um versículo para nós continuar. Aí o 16 diz assim: aí o guarda tirou a comida e o vinho que deveria ser servido aos 4 jovens, e só lhes dava legumes para comer. Versículo 16, perdão. Como é que está aí na sua versão? 16. Mesmo, né? No mesmo capítulo, agora só o versículo 16. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Aleluia. Qual é a comida? Legumes. Então, imagine, a partir dessa semana, vai fazer um jejum menos de 10 dias ou de 7 dias. Eu sei que é um pouco caro, né? Os legumes estão um pouco caro, né? Aí aleluia. Depois pronto, pois a partir de hoje você já pode fazer um jejumzinho, né? Aleluia, Deus, com legumes. Então você vê que aí ele tirou tudo aquilo, tirou vinho, tirou carne, tirou tudo, e agora só com legumes. Aleluia, Deus. Aí você faz esse período, depois depois volta só normal. Mas quando você voltar, irmão, você vai voltando aos poucos. Quando você voltar disso tudo, você não faz um prato daquele grandão, não, irmão. Tem que ir aos poucos, porque senão o seu estômago não vai aguentar. Aleluia. O seu estômago, ele pode até ferir, porque ele vai diminuir. Entendeu? Quando você parar de igual o seu estômago, ele vai diminuir. Aí quando você voltar, você vai voltando aos poucos. Até você voltar como você comia antes. Porque senão, quando você voltar, aí vai ter um efeito colateral. Então você vai voltando aos poucos. E quando você tiver um equilíbrio, você já não vai comer como você comia antes, porque vai diminuir, o seu estômago vai diminuir. Aleluia. Então aqui o guarda tirou o quê? Tirou os alimentos, o vinho, e botou só o quê? Legumes para eles comer. Então o Senhor fez tudo isso na vida dele. O 17 é assim: Deus deu algo aos 4 jovens que conhecimento profundo das escrituras e da ciência dos babilônios. Mas Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Aleluia. Agora entendeu o benefício do jejum? Ele deu sabedoria aos 4 jovens. E Daniel, porque ele falou, disse: nós não vamos fazer isso tudo não, porque o Senhor é na nossa vida. Aí agora ele deu o dom da interpretação de visão e de sonho. Então, sim, o benefício de jejum de 7 dias, de 21 dias, ele começa a abrir a tua visão e ter o entendimento. Nós vamos chegar lá. Aí agora o Senhor liberou o dom para Daniel de ser de sonhos e visão. Você não vai só beneficiar seu corpo, mas você vai o quê? Ter também esse dom, irmão. Aleluia, Deus. Porque agora você não está, como nós lemos lá em Isaías, você não está fazendo para benefício seu, mas você está fazendo para o benefício do Senhor. Porque Daniel poderia ser morto por essa decisão que ele tomou, né? Mas como ele confiou no Senhor, o Senhor foi fiel para fazer. Agora nós vamos continuar em Daniel, mas agora no capítulo 9. Daniel, capítulo 9. E o versículo é o capítulo 9, e o versículo é o 12, é o 2. Pode ler. Aleluia, Deus. No primeiro ano, no seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falará o Senhor ao profeta Jeremias.
Aleluia, Deus. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Agora nós vamos falar os benefícios do jejum para a vida espiritual, para comigo e para com você. Daniel, quando ele estava na Babilônia, ele lendo as escrituras, ele passou por uma passagem da Torá, a lei e os profetas, que Jeremias tinha dito que o povo ia cativo e depois de 70 anos ele ia tirar o povo da Babilônia e levar de volta para a sua terra natal. Porque o povo agora estava cativo na Babilônia, como nós sabemos a história. Mas quando Daniel chega aqui, ele toma uma atitude, uma decisão. E agora ele começa a orar. Mas só que ele não começa só a orar, mas ele começa o quê? Jejuar. Para que o Senhor trouxesse uma resposta. Porque agora se cumpre os 70 anos, mas o povo ainda está no cativeiro. E Daniel, ele resolve a jejuar. Só que Daniel não sabia que ia passar esses 21 dias em jejum. E então a Bíblia diz que ele começa a jejuar. Aí o versículo 3, Daniel vai dizer algo interessante. Leia o versículo 3 para nós continuar. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas com jejum e saco e cinza. Aleluia, Deus. Amém? Quando ele soube tudo isso, ele vê o quê? Agora vamos aqui. Ver aqui, né? Aleluia. Em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano, de pano grosso, que é pano de saco, que essa Bíblia diz, pano grosso. Sentei-me sobre cinza, debaixo, deixei de comer, deixei de comer, e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhes pedido e suplica. Aleluia, Deus. A versão de vocês é porque eu estou numa versão atualizada. Então, quando Daniel entendeu isso, foi o que ele fez, deixou de comer, ou seja, ele começou a jejuar, e orando, suplicando o Senhor para quê? O Senhor trouxesse uma resposta. E quando ele começou a orar, orou o primeiro dia, não deu certo, orou o segundo dia, não deu certo. Só que a Bíblia nos vai dizer que no primeiro dia que ele fez tudo isso, ele se vestiu de pano de saco. Era um costume de eles sentar em cima das cinzas, eles pegar a terra e botar em cima da cabeça, em sinal de humilhação perante o Senhor. E quando ele começa a jejuar e orar, a Bíblia diz que no primeiro dia o Senhor fez o quê? Ouviu a oração dele. Mas quando o Senhor ouviu a oração e manda a resposta, o anjo chamado Gabriel, nós vamos chegar lá, o anjo começou a ouvir o quê? Com a sua resposta. Mas a Bíblia nos diz que o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, ele quem pediu que a resposta de Daniel chegar. Então, quando ele vem com a resposta, o príncipe da Pérsia, que é nada mais, nada menos, irmão, que os anjos caídos. Então, os anjos caídos, ele fica nas regiões celestiais. Os anjos caídos, ele empata muitas vezes a minha resposta e a tua resposta chegar aí. Os anjos caídos é um trono que fica no terceiro céu. Aleluia, Deus. Então, quando muitas vezes nós oramos, as nossas respostas ela fica parada. E qual é o jeito de nós fazer isso, irmão? Com jejum e oração, quebrar tudo isso. E Daniel continuou a orar. Então, acho que os irmãos já viram, né? Eu depois vou ensinar também um pouco. Os irmãos já viram, tem pessoas que ainda hoje estão na igreja, mas ele consulta os horóscopos do dia, né? Os horóscopos do dia é aquele negócio que tem, né? E no meio tem uns estrelas, uma coisa. Aí cada um, irmão, é um trono de Satanás. Cada horóscopo do dia, às vezes na rádio você vai ouvir, hoje a sua cor é isso e aquilo. Cada ali é um trono de Satanás. Assim como Jesus tinha os 12 discípulos, assim como também tinha as 12 tribos de Israel, o inimigo tem os 12 tronos. Aleluia, Deus. E nesse mês que nós estamos, irmão, nós estamos debaixo de uma influência de Saturno, que ele age também esse mês no começo do ano. É
não vai dar certo, tudo isso, é essa influência. E ele fica nas regiões celestiais. Aleluia, Deus. E nos dias de Daniel, o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, ele empatou o quê? A oração dele desceu. Mas aí ele continuou, irmão, orando, buscando e perseverando para romper tudo aquilo. E então, quando ele continuou, irmão, aí o negócio foi mudando na vida de Daniel. O versículo 21 do capítulo 9, como é que diz aí? Depois disso tudo, aí agora, pode ver. No capítulo 9, versículo 21, olha aí para nós ver aqui. Oh, Deus poderoso. Estando eu ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Amém? Deus poderoso. Você viu que na continuação do jejum de Daniel, quem foi que apareceu para ele? Gabriel, o anjo Gabriel. Irmão. Ou seja, o jejum de um dia abre sua visão para que você venha ver anjos. Irmão. Aleluia, Deus. Às vezes quando eu falo aqui, às vezes talvez, mas quando você mergulha, aí ele disse que no final de tudo, ele viu o que? O anjo Gabriel trazendo a resposta dele. Então, se você está com alma, irmão, ore o Senhor, entre no propósito de jejum, e o Senhor ele vai começar a abrir sua visão. Aleluia, Deus. E provavelmente você pode ter uma experiência sobrenatural. Então, o propósito de um 21 dias, irmão, o propósito de um jejum de 21 dias, ele abre sua visão espiritual. Aleluia, Deus. Então, quando passou esse tempo todinho, ele buscando, perseverando, no último dia de jejum, aí a Bíblia vai falar o quê? Do homem Gabriel, que é o anjo Gabriel. Ainda estava orando, quando Gabriel, o mesmo anjo que eu já tinha, ele já tinha visto ele, porque nós não passamos por, que eu já tinha visto, na visão, olha, ele tinha visto ele que em visão, ele não tinha visto ele ainda fisicamente, como eu já disse que os anjos eles nos visitam fisicamente, irmão. Aleluia, Deus, é só, aí ó, ele tinha visto que ele em visão, o anjo Gabriel, como eu tinha visto em visão, veio, voltou rapidamente e parou perto de quê? De mim. Aleluia, Deus. Então, irmão, a sua perseverança em jejum de 21 dias, batido ali, o anjo do Senhor, você não vai ver ele só em visão, mas ele vai se apresentar perante as minhas irmãs e os meus irmãos. Aleluia, Deus. A irmã até contou um testemunho que nós estávamos na oração, acho que quinta, não me lembro o dia. E eu disse para ela, irmão, você começa a buscar que o Senhor vai te visitar. E ela estava aqui orando, aí ela viu como Deus começou, eu disse, ó, o primeiro ponto, irmão, ele vai começar a aparecer com vocês. Primeiro ele vai deixar uma penazinha branquinha, ou azulzinha dessa cor, ou então ele vai deixar umas pedazinhas preciosas para vocês. Irmão. Ou então depois, se você começar a buscar muito, a sua mão vai ficar cheia de pozinho de ouro, igual aqueles glitterzinhos que vocês usam, que às vezes usam em coisas, né? Aí a sua mão vai ficar cheia daquilo, mostrando que ele está ali do teu lado, mostrando que você não está sozinho, mostrando que o Senhor é na sua vida, irmão. As igrejas aqui onde eu ando, não sabem, quando eu falo disso, aí as irmãs ficam, o que é que o irmão está falando mesmo? Não entende os mistérios de Deus, né? Aleluia. E a irmã estava passando um momento difícil, aí eu tinha falado para ela, aí disseram que eu ia lá assim, aquela penazinha descendo de alguém, ela, olha o que o irmão Zé me falou. E aí no mesmo dia, na mesma noite, ela ouviu uma voz e disse, olha, eu estou te preparando porque a luz que tu vai vir vai ser grande. Aleluia, Deus, ela ouviu a voz. O anjo estava ali com ela. Assim como ele se apresentou, Daniel tinha visto o que? Só em visão. Agora ele viu ele fisicamente. Porque pelo propósito de ele jejuar e buscar o Senhor. Depois eu vou falar um pouco sobre os anjos, que é muito profundo, irmão. Estou fazendo um estudo sobre isso e vocês vão ter experiências sobrenaturais com os anjos. Precisa só a gente
freio de mão e começar a andar, entendeu? Aleluia, Deus. Então, o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que compareceu a ele. Aí, rapidamente parou perante mim. Era 3h de quê? Da tarde, do sacrifício. Por que 3h da tarde, irmão? Porque 3h da tarde, 3h da manhã é a hora que os portais se abrem. Então, na hora que os portais se abrem, os anjos começam a entrar. Por que tem o Salmo 91, irmão? Aí diz que acerta que voa ao meu dia, se você estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, então não será atingido. Porque meu dia também abre-se um portal. E se você não estiver conectado, aí o inimigo pode lhe atingir no portal de meu dia ou nesses portais. Mas se você estiver conectado, quem vem é o anjo do Senhor. Começa a trazer resposta para a minha vida e para a sua vida. Porque é que eu acredito, ainda hoje na fé não se cumpriu. Depois que o Senhor mandou fazer essas cadeirinhas, eu comprei tudo dessa coisinha, porque o Senhor mandou. Essa aqui foi a menina que é ofertada para a igreja, né? Mas o que o Senhor mandou comprar foi dessa coisinha aí, do jeito que Ele mandou eu comprar, né? E outras coisas que Ele falta ainda fazer 4 colunas ali fora, do jeito que Ele mandou fazer na visão. É por isso que no símbolo da igreja, vocês viram? Aquela pedra do símbolo da igreja, essa pedrazinha aqui, cadê? Essa pedra aqui é que falava comigo, delas falavam comigo. Nessas colunas tinha 4 anjos, são os anjos arquitetos. Eles estavam com os pergaminhos, explicando essas colunas que tem que ficar ali fora, eles cavaram um buraco e eles iam colocar. Mas antes disso, de colocar, eu tinha que fazer o que ele mandou. Aleluia, Deus. Então, isso aí foi a visão que o Senhor se revelou para mim. Essa pedra, essas colunas, tudo isso aí foi Ele que revelou para mim. Aí eu fui só dizendo a visão e o irmão foi fazendo no computador. Do mesmo jeito que Daniel, ele queria o quê, irmão? Uma resposta. Ele queria que o povo saísse do cativeiro e voltasse à essência de Deus. Então, como é que nós devemos fazer, irmão? Para que a nossa família venha sair do cativeiro espiritual, que a nossa parentela, aqueles que se encontram também em fé, ou seja, qual for o problema, como é que nós podemos quebrar todo o cativeiro, irmão? Buscando jejum e oração. Aleluia, Deus. Então, nós temos que mergulhar na palavra, e o Senhor é fiel para fazer. Aí o jejum vai começar a trazer benefício para a sua saúde e vai trazer benefício para a sua vida espiritual. Aleluia, Deus. Vamos finalizar aqui, porque eu quero falar também um pouquinho do jejum de 7 dias, bem rapidinho. Aleluia. Agora nós vamos para o versículo 10, irmão. Agora vamos para o versículo 10, o capítulo 10, e o versículo 13. Capítulo 10 e o versículo 13. O que é que está escrito aí? De Daniel. Vamos então de Daniel. Amém? Então quem foi que veio ajudar o anjo Gabriel? Miguel, o príncipe do rei, veio para derrotar o rei do príncipe da Pérsia. E por que ele veio, irmão? Porque o Daniel continuou em jejum e oração. Aí aqui, o anjo Gabriel está dizendo para Daniel a respeito do que tinha acontecido, que ele não sabia o que tinha acontecido. Mas agora ele está explicando para Daniel o que tinha acontecido. Por isso que a resposta dele tinha demorado a chegar. Então aqui tem algo muito maravilhoso e profético para a minha vida e para a sua vida. O anjo não só vai aparecer para você, mas ele vem explicar por que tinha demorado algo na minha vida e na sua vida. Diz assim, ó, o anjo prontamente do reino da Pérsia lutou contra mim. Isso aqui é Daniel. Quem era o rei? O príncipe. Esse anjo aqui, irmão, era um anjo, não o anjo vindo de Deus, mas o anjo caído vindo da parte de Satanás. O anjo protetor do rei da Pérsia lutou contra mim. Ou
ou seja, os anjos caídos, que veio que o Satanás estava lutando com o anjo do Senhor. Para quê? Para que não chegasse a bênção a Daniel. Lutou contra mim durante 21 dias. Mas Miguel, um dos anjos, chefe, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra o rei da Pérsia. Entendeu? Então Daniel continuou orando. Aí o Senhor enviou resposta para ele. Primeiro tirou o empecilho que estava, e agora o Senhor trouxe resposta a Daniel. Primeiro ponto, irmão. Primeiro o Senhor abre sua visão. Depois o Senhor manda com que os anjos visitem você. E terceiro, o Senhor manda resposta. O jejum de 21 dias traz tudo isso para mim e para você. Agora nós vamos falar um pouquinho só, duas palavrinhas aqui do jejum de 7 dias e nós finalizamos aqui. Agora nós vamos para, acho que meus irmãos entenderam, o jejum de 21 dias faz o quê? Abre sua visão. Primeiro, ajuda a sua saúde. No mundo espiritual, abre sua visão. Segundo, você tem visitação de anjo. E terceiro, o Senhor traz resposta. Aleluia. E o jejum de 7 dias, nós vamos para 2 Samuel, capítulo. 2 Samuel, capítulo. Aleluia. Vou ver aqui. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18. E aí nós finaliza aqui. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 18. E aí nós finaliza aqui. Achou? 2 Samuel, se não achou, eu vou ler aqui. 2 Samuel, capítulo 12, o versículo é o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra: uma semana depois da criação, da criança morrer, e os funcionários, ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Ele disse: qualquer criança estava viva. Davi não respondeu quando falava com ele. Como vamos dizer a ele, aleluia Deus, a ele que a criança morreu? Ele, porém, fez alguma loucura. Agora eu quero que você leia na versão de vocês. 2 Samuel 12, 18. E sucedeu que ao sétimo dia, a criança entendia o servo de Deus, o servo de Davi, dizendo que a criança era morta. Porque dizia: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faríamos. amém? Nós sabemos que Davi, aí ele estava o quê, irmão? Ele passou 7 dias jejuando para que o filho de Betseba, o Senhor não levasse. Que ele adulterou com a mulher de Urias, que era Betseba. E então a criança, o Senhor disse que ia ferir a criança, porque eles tinham adulterado, e então o Senhor ia ferir. Mas Davi, ele sabia que o propósito de jejum era tão profundo que ele resolveu a jejuar. E ele passou 7 dias jejuando. Só que o Senhor disse que ia levar e não levou. E quando ele terminou de jejuar, a criança morreu. Nesse período a criança morreu, perdão. Só que os soldados do rei, o profeta, os anciãos, estavam com medo de dizer para Davi que o seu filho tinha morrido. Mas quando eles falaram, aí ele parou de jejuar e agora disse: agora eu vou comer. Então ele disse: o menino, enquanto estava vivo, tu jejuava, e agora o menino morreu, está parado de jejuar. Por quê? Aleluia, Deus. Aí ele disse:
espiritual, o jejum de 7 dias, você pode quebrar decreto. Pessoas podem estar até algo num leito de hospital, decretado pelo homem para morrer, mas no jejum de 7 dias, você pode trazer a vida àquela pessoa. Aleluia, Deus. Não sei se você entendeu. Alguém pode ter até um decreto do médico que aquela enfermidade é para a morte, mas se você crer no Senhor Jesus e entrar no propósito de um jejum de 7 dias, o Senhor pode trazer a vida àquela pessoa. Aleluia, Deus. E Davi sabia disso, não? Que o jejum, ele faz tudo isso. Só que o Senhor já tinha decretado. E o Davi tinha feito algo errado. Aleluia, Deus. Davi, ele tinha adulterado e ele tinha matado Urias, como nós sabemos. Né? E por que ele tinha feito, aí veio a punição. Mas se nós estamos retos, como Isaías disse, ó, como o Senhor disse, ó, para Isaías, se nós estivermos de acordo certo com o Senhor, você pode jejuar por intermédio de alguém que está enfermo da sua saúde. Como ela está enfermo na sua família. E o Senhor, ele é fiel para quebrar todo decreto. Aleluia, Deus. Entendeu? Então, jejum de 7 dias, irmão, o Senhor, ele pode trazer saúde de pessoas que estão designadas pelos médicos. Aleluia, Deus. Eu acho que os irmãos pegou. O jejum de 7 dias, o Senhor pode designar, aleluia, Deus, saúde de pessoas que estão designadas pelos médicos. Então, você vai chegar aqui perante o Senhor e levar a sua causa. Senhor, eu estou jejuando por mim e por fulano, que o médico disse que assim é assim. Mas você é que dá a última resposta. É você que é o médico dos médicos. É você que pode fazer, aleluia, Deus. Então eu estou aqui, eu quero uma resposta. Então me diga uma resposta. Então o Senhor, ele fizer. E Davi, ele sabia que qualquer hora o Senhor poderia mudar o quadro na situação daquela criança. Aleluia, Deus. Mas só que Davi, ele mesmo errado, ele foi fazer isso. Imagine você, se você não tiver na proporção que Davi fez, que você não está em adultério, você não matou ninguém, mas você está fazendo por amor àquela pessoa que está precisando. O Senhor, ele é fiel para fazer. Aí ele manda a resposta. Aí o profeta Natan chegou e disse: agora Davi, tu vai continuar orando? Ele disse: não vou continuar orando, eu não vou continuar jejuando não, porque a criança morreu, agora não adianta mais eu jejuar, agora eu vou comer e vou prosseguir. Aleluia, Deus. Mas se você, irmão, está com algum problema, caso na justiça, caso de enfermidade, como eu já falei, ou caso que para alguém se converter ao Senhor, esse propósito de jejum de 3 dias, irmão, ele é fiel para fazer. Aleluia, Deus. Eu fiz já esse jejum, irmão. Aleluia. Mas vou voltar a fazer de novo. Está com uns períodos que eu não faço. E era esse, irmão. A primeira igreja que eu estava, eu fazia. E a igreja lotou com 40 pessoas. Saí de lá, ficou. Quando eu cheguei lá, só tinha o irmão Isaac, mas a esposa dele. E quando eu cheguei lá, eu digo: tu fica no altar e eu vou cair no campo. E eu fazia esses propósitos. Quando eu saí de lá, ficou 5 obreiros e ficou 40 pessoas. Tinha um conjunto de jovens com 13 jovens. As mulheres nenhuma eram casadas, as mulheres tudo quiseram casar, fazer conjunto. Aí o Senhor disse: agora é a hora de tu ir. Aleluia. Quando eu comecei aqui, eu até fiz um jejum, mas aí eu parei, porque eu corria para um lado e corria para o outro. Não tinha. Mas agora, como as malinhas vão ficar responsáveis por algumas coisas agora, eu vou voltar a ter esse propósito de oração e vocês vão ver como o Senhor é fiel para fazer, irmão. E nós temos que botar a fé em ação. O jejum também é por fé. Não só nós vamos fazer, mas tem que fazer por fé. Eu vou fazer porque eu vou fazer e creio que o Senhor vai trazer resposta na minha vida, vai trazer resposta na minha família. Aleluia, Deus, porque Ele é fiel para fazer, irmão. Ele é fiel para fazer. Glória a Deus. Então essa noite, meus irmãos, essa é a palavra. Que o Senhor venha abençoar cada uma das minhas irmãs. Que o Senhor venha tomar cada uma das minhas irmãs que vão jejuar, que vão entrar no propósito. Cada uma das minhas irmãs que vão chegar perante o Senhor. E Ele é fiel para fazer, porque Ele é seu Pai. Aleluia, Deus. E assim como você tem uma criança que ele fica no pé pedindo a mim: dá, mamãe, eu quero. Assim nós temos. As pessoas dizem: irmão, não peço nada do Senhor, etc. Eu digo: pô, eu vou peço a Ele, porque Ele é meu Pai. Eu não vou pedir lá fora, eu não vou fazer isso, mas eu vou pedir ao meu Senhor, porque Ele é meu Pai. É Ele a quem eu sirvo, eu vou pedir a Ele. Aleluia, Deus. Então Davi, ele estava aqui suplicando. Aleluia, Deus.
ou tirando também as comidas pesadas. Senhor, eu vou tirar isso aqui que eu mais gosto. Eu vou tirar as comidas que eu mais gosto. Eu vou comer só esse tipo de comida aqui. Eu quero que o Senhor faça na minha vida, na vida da minha família, na vida de esposo, de filho, seja lá qual for, irmão. Aleluia, Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Vou contar um segredo para a igreja, porque eu vejo irmão que é cheio de segredo, irmão. Eu gosto de ser aberto, meus irmãos. O pai vai ter uma audiência agora no dia 29. Eu vou fazer o quê? Um jejum por intermédio disso, para que a sentença seja segundo o que o Senhor quer. Aleluia, Deus. Não, irmão, ninguém pode falar. Não. O esposo, quando vai jejuar, ele tem que entrar em acordo com a esposa, que ele está jejuando para a esposa do mesmo jeito, irmão. E também do mesmo jeito, como eu moro com a mãe, eu tenho que dizer à mãe, hoje eu vou entrar com propósito com o Senhor. Eu tenho que fazer isso. Aleluia, Deus. Nós temos que fazer propósito com o Senhor. Aí disse, irmão, para que tu vai fazer? Para fazer não a segundo a minha vontade, mas a segundo a vontade do Senhor. Aleluia, Deus. Não é para fazer a minha vontade, a vontade da minha mãe, a vontade de Deus, mas é para fazer a vontade do Senhor. Aleluia, Deus. Então o Senhor, Ele é fiel para fazer na minha vida e na sua vida, irmão. Então essa noite, tome essa palavra, leve essa palavra no seu coração e deixe com que o Senhor trabalhe na sua vida, deixe com que Ele trabalhe no seu relacionamento, nas suas finanças. Aleluia, Deus. Se você tem algo também na justiça, algo que está travado, ore, jejue ao Senhor, diz, Senhor, está travado, meus negócios não estão dando certo, me mostra o que eu vou fazer esse propósito para ti, e então traz uma resposta, e você vai ver o Senhor fazendo. Aí você vai dizer, irmão, está barganhando com Deus? Não, nós estamos falando com o nosso Pai. Aleluia, Deus. Nós vemos no Novo Testamento, tem 20 e tantos nomes de Deus, mas nós vemos no Novo Testamento Jesus só falando de meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. Então, essa noite, minhas irmãs, vocês não são bastardos, vocês não são servos, vocês são o quê? Filha, porque vocês foram compradas e remidas com o sangue de Jesus. Então, nós somos filhos. Então, quando nós somos filhos, nós chamamos perante o Pai e começa a puxar. Pai, eu queria isso. Aleluia, Deus. Quando eu ainda não trabalhava, eu dizia, Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele dizia, eu não tenho dinheiro não. Mas eu ficava insistindo quando dava para o Pai comprava alguma coisa. É assim que nós temos que ver o nosso Pai Celestial. Aleluia, Deus. E Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Aí João escreveu no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, ele disse, todo aquele que confessar Jesus como Salvador, esse tem direito de ser chamado que filho de Deus. Aleluia. Então você é filho, você não é bastardo. A pessoa pode me dizer, não, tu não é filho, então não é, mas você bate no chão, eu sou filha, porque mesmo eu não posso estar fazendo o que ele quer, mas eu estou tentando, e mesmo que você caia e se levante, mas se levante e diz, Senhor, eu não consegui aqui, mas eu vou me levantar, e vou tentar até eu conseguir. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E o que mais o Senhor acha bonito, irmão, não é quando você acerta, mas é quando você está insistindo em fazer. O Senhor que mais se alegra não é porque você é perfeito, é porque você se acha perfeito, você cai, mas você se levanta, eu vou tentar de novo. Aleluia, Deus. E quando eu caí, me levantava, o Senhor, era como você está botando seu filho para andar e ele cai, e você começa a ficar balão, vem meu filho, vem meu filho. Aí o Senhor era desse jeito comigo, irmão. Eu caí e ele ficava, vem meu filho, eu estou aqui. Aí eu me levantava, ia de novo, tropeçando, caía, e hoje eu estou aqui do mesmo jeito, o Senhor é comigo e com você. Aleluia, Deus. E nós não temos aquela perfeição, mas você está se levantando. Senhor, hoje eu não consegui, mas amanhã tu vai me dar força, eu vou conseguir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não se dê por vencida. Aleluia, porque o inimigo quer botar que nós somos vencidos pela adversidade. Mas o Senhor disse, você é mais que vencedor na pessoa bendita de Jesus. Aleluia, Deus. Então essa noite, vamos adorar o Senhor. Aleluia, Deus. Vamos adorar o Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, vamos adorar o Senhor, que esse louvor aqui, irmão, eu gosto bastante desse louvor, aleluia, Deus, Espírito Santo de Deus, e que o Senhor venha abençoar, aleluia, Deus, e a partir do próximo mês, hora, né, que o Senhor também venha falar alguma coisa para nós hoje também. O irmão pediu como levita oficial da igreja, aleluia, Deus. Ela disse para ele, busca o batismo do Espírito Santo, mas te solta, dá uma glória a Deus, dá aleluia, ministra e deixa o Senhor te usar.
Aleluia, Deus. E esse dia, Pedro, esse mês de junho, busca o batismo do Espírito Santo. Para que o Senhor, Ele venha falar, eu vou te descer as águas, para esse busca o batismo do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser um jovem diferente. Eu quero fazer algo diferente para na tua casa. Então Ele é fiel e Ele faz na minha vida e na tua vida. Aleluia, Deus. Para nós dar lugar aqui em cima. Se for para nós correr, nós corre, né? Se for para nós chorar, nós chora. Se for para nós gritar, nós grita. Aleluia, Deus. Quando nós estávamos no mundo, irmão, aleluia, estava no mundo, eu saía para a festa, passava a noite dançando. Por que eu não vou dançar lá na presença do meu Pai? Eu gastava dinheiro com festa para ir para a festa dançar, passar a noite dançando. Por que agora eu não vou dançar na presença do meu Deus? Por que agora eu não vou chorar na presença do meu Deus? Por que agora eu não vou dizer que meu Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é o meu Redentor? Então essa noite, aleluia, Deus, feche os seus olhos, adore o Senhor, aleluia, conte o seu segredo para Ele, diga para Ele onde está doendo, diga para Ele aquilo que eu não posso fazer, diga para Ele, meu Pai, aleluia, Deus, meu Pai está doendo aqui, diga para Ele, Pai, eu não tenho força, mas diga para Ele também, mas eu tenho certeza, se o Senhor me der força, eu vou conseguir. Diga para Ele, Pai, sozinho eu não consigo. Aleluia, Deus. E aí quando você é sincero para Ele, diz, Pai, sozinho eu não consigo, eu preciso de Ti. Ele vai dizer, eu estou aqui, minha filha. Eu estou aqui, eu vou te dar a mão, nós vamos conseguir passar essa tempestade, nós vamos conseguir passar essa diversidade. Aleluia, Deus. Aí você diga para Ele, Pai, eu me sinto tão falho na Tua presença. Aí Ele vai dizer para ti que tu é mais que vencedora, porque agora Ele te lavou, te comprou com sangue puro carmesim. Aleluia, Deus. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é rico em misericórdia. Obrigado, Senhor amado, porque o Senhor tirou toda a maldade do meu coração. Obrigado porque o Senhor deu seu Filho, o Santo Jesus, naquela cruz para morrer por mim. Pai, obrigado porque o seu Filho, o Santo Jesus, Pai, se fez um prostituto por minha causa. Obrigado, Pai, porque o meu Senhor Jesus, Pai, se fez um mentiroso por minha causa. Pai, obrigado que o meu Senhor Jesus se fez um bêbado por minha causa. Pai, obrigado porque era eu que ia subir naquela cruz e o meu Senhor Jesus, Ele foi no meu lugar. E hoje eu estou aqui. Hoje eu só quero a Tua presença na minha vida. Então que essa noite, Pai, eu te entrego a Tua igreja em Tuas mãos, Pai. Pai, talvez as Tuas filhas não tenham a força de buscar em jejum e oração. Mas essa noite eu creio que elas buscam a Tua presença. Elas buscam, Senhor Deus, meu Pai, te conhecer. Elas buscam, Pai, dar o melhor para Ti. Então essa noite, visita cada uma das Tuas filhas. Eu te rendo graça, te rendo louvor. Oh, Espírito Santo de Deus, é muito maravilhoso estar na Tua presença. É maravilhoso quando o Senhor envia Teus anjos e começa a falar conosco. Obrigado porque essa noite o Senhor enviou Teus anjos ministrador essa noite aqui. Obrigado porque essa noite o Senhor enviou Teus anjos de cura. Obrigado, Senhor Jesus. E se o Senhor enviou Teus anjos de cura, então essa noite toca em cada uma das irmãs que estão precisando de cura essa noite. Pai, essa noite eu não vou descer para colocar a mão em algum irmão que está enfermo aqui, Pai. Mas essa noite toca com o Teu Espírito Santo. Toca com o Teu anjo de cura em cada uma das Tuas filhas que se encontra enferma nesse lugar. Meu Senhor da glória, Pai, toca, Senhor, vai tocando. Onde há enfermidade, Pai, que elas venham sentir, Pai, o Teu toque, o toque do Teu anjo. Ah, Senhor Deus, meu Pai. Pai, se é pedra na vesícula, Pai, que o Senhor vai tocando. Pai, se é, Senhor Deus, meu Pai, nódulo, que o Teu anjo vai tocando. Pai, se é problemas de ansiedade, que o Teu anjo vai tocando. Se é problema, Senhor Deus, meu Pai, de depressão, que o Senhor vai tocando. Se é problema na coluna,
Senhor vai tocando, Pai, em cada vértebra, Senhor, da coluna. Pai, se é no sangue que o Senhor vai limpando, Senhor da glória. Pai, também se há alguma mulher, algum homem com gastrite, Pai, toque agora. Pai, essa noite, Pai, se tiver alguém aqui, Senhor Deus, meu Pai, com algum problema, Senhor Deus, meu Pai, gastrite, Pai, essa noite, que o teu anjo toque, Senhor Deus, meu Pai, lá dentro, Senhor Deus, meu Pai, do seu estômago, Senhor Deus, meu Pai, e vá sarando, Senhor Deus, meu Pai, todo problema, Senhor, no estômago do Senhor. Ah, Deus da glória, Espírito Santo de Deus, Pai, que as tuas filhas, teus filhos, Pai, talvez pode não ter ninguém aqui, Senhor Deus, meu Pai, mas talvez esteja alguém, Pai, ouvindo, Senhor Deus, meu Pai, esse som, e talvez está com esse problema, Pai, e neste momento, Senhor da glória, toca. Ah, Deus da glória, vai tocando. Eu glorifico o teu santo nome. Meu Senhor da glória, Pai, cada irmão, cada irmã que pediu oração, Pai. Irmã que pediu oração, Senhor da glória, que estão, Pai, com cisto no seio, Senhor da glória, Pai. E nesse momento eu destruo, Senhor, meu Pai, todo cisto, Pai, nos seios, Pai. Meu Senhor da glória, também cada pessoa que vai assistir essa pregação no YouTube, Pai, no Instagram, no Facebook, Senhor da glória. Pai, que cada um que está enfermo, Pai, que o impacto, Pai, essa unção que o Senhor liberou esta noite, Pai, venha impactar cada um que vão assistir, Pai, esta pregação. Eu libero, Senhor Deus, meu Pai, decreto de cura esta noite. Eu libero esta noite, Pai, decretos de libertação, que o Senhor venha libertar cada ouvinte, Senhor Deus, meu Pai, que estão, Senhor, à redondeza, Senhor, desse trabalho. Ah, Senhor da glória. Aleluia, Deus, te rendo louvor esta noite. Espírito Santo de Jesus, leva para casa com segurança, livrando de todo o mal, livrando de todo o perigo, Senhor da glória. Pai, nos dá uma semana abençoada, uma semana reparadora, Senhor Jesus, Pai. Pai, tudo que está, Senhor Deus, meu Pai, travado nas nossas finanças, Pai. Pai, tudo que o inimigo roubou, Senhor Deus, meu Pai, nesse 2025, Pai, que seja destravado, Senhor da glória. Pai, abre porta onde não tem para tuas filhas, Senhor da glória. Pai, e que esse 2026, para tuas filhas, Pai, venha ser abençoada, Senhor da glória. Pai, e que o Senhor venha nos fortalecer, segurar nas nossas mãos, porque toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai. E essa noite, Pai, essa noite eu vejo anjos tocando, Senhor. Eu vejo anjos tocando em pessoas, Senhor. E arabantorio yashenda ramanseyo coriante yashe. Arabantorio basuri candela bayasha. Oriande arabayo coyandela bayasha. Eu vejo o Espírito Santo de Deus enviando os anjos tocando na sua igreja. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tem liberdade essa noite para fazer o que o Senhor tem para fazer essa noite, Pai. Te rendo graça, te rendo louvor, Pai. Meu Senhor da glória, Pai, e que nós venhamos te render graça, te render louvor, Pai, são essas coisas que eu te peço. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai, que vive e reina para todos sempre, Pai. Para todos sempre, Pai. Pai, nós vamos pedir cada dia mais a Tua presença, Pai. Leva as Tuas filhas com segurança, assim como o Senhor trouxe, Pai. Ah, Senhor da glória, Pai. Tudo, Senhor Deus, meu Pai, que foi lançado palavra de maldição, Pai. Foi lançado palavra de maldição na vida das tuas filhas, Pai. Pai, eu vejo, Senhor Deus, meu Pai, palavra de maldição, Pai, de líderes, Pai, foi jogado, Senhor, na vida das tuas filhas, Pai. Pai, eu desfaço todas essas palavras, Pai, sobre as tuas filhas, Pai. Pai, porque elas foram compradas, elas foram remidas com o teu sangue puro carmesim, Pai. E toda a palavra que foi lançada, Pai, eu quero essa noite. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida das tuas filhas, Pai. Pai, e que o Senhor, Pai, venha dar uma noite abençoada, uma noite reparadora, no poder que há no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Levante suas mãos para receber as bênçãos apostólicas da igreja do Senhor Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é Pai, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Quem crê, diga amém. Vá na paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe as minhas irmãs. Amém? Oh glória, Pai. Aleluia, Deus. Oh Deus poderoso.